Olá pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é Mauro, espero que estejam todos bem, né? Nós vamos aí para mais uma aula sobre engenharia de software. E aí agora nós vamos entrar numa matéria chamada modelagem. Nós saímos da matéria chamada requisitos de sistema, né? Espero que vocês tenham gostado. E aí agora nós vamos entrar na modelagem. Modelagem nada mais é do que a gente criar modelos, né? Baseado nos requisitos que foram trabalhados junto aos clientes, junto à equipe de negócio. Então essa matéria é uma matéria bastante interessante, tá? E nós vamos ver os modelos que a gente vai utilizar, quais são os diagramas. Mas antes disso, a gente vai entrar numa parte introdutória para a gente entender como que esses modelos funcionam, né? E a gente vai tratar desses 4 itens aqui, tem o subitem do modelo de domínio. Então nós vamos entrar nos níveis de modelagem, suas abstrações, a modelagem de domínio, a modelagem lógica e de design, que é a parte de projeto, a física e de implementação. Dentro dessa modelagem de domínio, a gente vai tratar sobre o modelo conceitual baseado em negócio, o modelo conceitual baseado em sistema, ou modelo de análise, tá? Tanto essa parte de análise design nós vamos estar vendo em algum momento juntos, né? Inclusive, se você pegar, nós vamos estar tratando isso no gráfico das baleias e vou demonstrar que isso pode ser feito de maneira conjunta. Tá? Antes de entrarmos nos slides, eu vou fazer uma pincelada aqui nos livros, né? O Sommerville, ele trata a modelagem, ele traz aqui em seu livro, né? Aqui a divisão de modelagem de contexto, de interação, de estruturas comportamentais, tá vendo? Engenharia dirigida por métodos. Ele faz algumas abordagens interessantes. Nós vamos falar sobre o ML de uma maneira mais introdutória agora, e depois nós vamos ter uma aula só sobre o ML. Tá? Aí nós vamos destrinchar aí os vários diagramas que o ML possui. Na realidade, nós vamos trabalhar com 5 diagramas, que são os mais falados, inclusive que são abordados na maioria das literaturas, né? Aqui ele traz, por exemplo, primeiro um diagrama de contexto, que ele sempre trata em nível alto e vai baixando, tá? O nível de comunicação, né? Então aqui tem um diagrama de contexto, aqui já é um diagrama, um modelo já mais em forma de fluxo, né? Mas é um modelo de contexto também. Depois ele trata do diagrama de caso de uso, ele aborda sobre caso de uso. Isso aqui já é um diagrama de sequência. Aqui, acho que eu pulei um. Esse é outro de sequência, quer dizer, nos livros existe aí uma abordagem bastante focada nos diagramas de orientação a objeto, que são os diagramas UML, que nós vamos também ter tratativas mais específicas. Mas antemão, estou mostrando para vocês aqui as abordagens do que os autores mais famosos trabalham, né? Aqui, esse aqui é o Roger Pressman. O Roger Pressman também, e sempre na ordem, tá vendo? A parte, o processo que a gente viu, né? Depois veio os requisitos e agora a modelagem. Então ele trata também a questão da modelagem por cenário, que aí é uma questão de casos de uso, aborda casos de uso, diagrama de raias, diagrama de atividades, esse aqui é um diagrama de atividades, tá vendo? E depois ele entra no diagrama de classe, que nós vamos ver com maior profundidade, né? E aí ele trata também sobre alguns padrões de apps para aplicativo móveis, tá? O autor Marco, né, que é aquele livro que eu disponibilizei para vocês, da mesma forma, tá vendo? Processo, requisitos, modelos.
Aí os modelos também é abordado em termos de UML, tá? Então, utilizamos aí o UML como sendo a linguagem para os diagramas em relação à modelagem. Mas vocês podem ficar tranquilos que nós vamos ter uma aula específica de UML e específica de diagrama de classe, diagrama de caso de uso. Nós vamos iniciar com diagrama de caso de uso, diagrama de atividade e diagrama de classe, ok? Com certeza vou disponibilizar alguns vídeos sobre diagrama de sequência e de estado de máquina, que são os 5 mais utilizados, tá? Ok? Então tá aqui o Marco também traz a questão, o diagrama de classe é o que tem maior abordagem, o maior aprofundamento, né, por conta de sua utilização aí, ok? Beleza. Então, voltamos lá nas aulas, fizemos uma introdução sobre a parte da literatura e vamos voltar aqui no domínio. Bom, essa parte eu vou até a parte de paradigma, né? E aí a gente vai quebrando o vídeo para que facilite aí vocês a ir assistindo. Então, primeiro vamos responder, por que eu faço modelagem de um software, né? Volto sempre para a gente poder fazer um entendimento, equipe de negócio, equipe técnica, equipe de negócio domínio da regra de negócio, equipe técnica domínio das técnicas e ferramentas e linguagem de programação, framework, ou seja, todo o domínio dessas tecnologias. Então, por que modelar? Eu gostei dessa figura aqui, ó, porque ela representa já no momento que você olha. Então, ele já responde parte dessa pergunta, né? Então, existe um princípio motivador. Uma figura vale mais do que 1000 palavras. E isso realmente é verdade, né? Então, se você olhar para uma figura, você com certeza vai conseguir compreender o que a figura tem para te mostrar. É mais fácil você ver a figura e às vezes ler um texto que complementa a figura do que apenas expressões textuais, né? Então, uma descrição textual às vezes tem mais difícil de você demonstrar o que você quer. Então, o princípio motivador de modelar é uma figura vale mais que 1000 palavras, por isso que sempre eu digo que quando inicia-se um processo de comunicação entre equipe de negócio e equipe técnica, é muito importante você decidir fazer um diagrama, um croquis, qualquer que seja um desenho, né? Um modelo que você vai utilizar, porque isso facilita a comunicação. Bom, dentro da modelagem, a gente usa tanto modelos visuais como também informações textuais. Nós vamos ver que tem o modelo lógico de implementação, que são os códigos, né, que a gente utiliza para fazer essa comunicação. Então a modelagem ela vai em todos os níveis, tá? E nós vamos ver esses níveis com maior detalhe. Uma outra resposta que eu achei bem interessante colocar nos slides é que responde essa pergunta por que modelar, né? Que na realidade é uma pergunta muito complexa às vezes de você interpretar, né? Mas muito simples quando a gente coloca esses contextos. Modelar é para você entender junto, atingir o objetivo comum, né? Então, para você comunicar com o seu cliente, com sua equipe de negócio, né? E para você comunicar com os seus desenvolvedores. Então, o modelo ele serve para isso, para a gente poder entender todo o contexto, entender como que nós vamos resolver o contexto, como que nós vamos comunicar para entender o contexto, como que a gente vai comunicar com o nosso time. E isso tem como reflexo uma documentação, né? Então, por que modelar? Para entender, para comunicar e automaticamente como reflexo para documentar. Então, modelar é isso, ok?
Então nós temos aí diagramas e documentação, tá? Então diagramas é uma representação de forma fluxograma, ok? E o documento é um registro, né? Como a gente já fez aí nos requisitos da modelagem ágil, por exemplo, a gente fez as histórias de usuário, então existe também uma modelagem de forma textual, ok? Esse rascunho aqui eu achei bem interessante, né? Porque você pode, por exemplo, vamos supor que tem um cliente que te chama e fala assim, eu quero que você me passe como que eu vou ter que montar minha estrutura para colocar meu sistema. Então, modelar não é só modelar o sistema em si, você pode criar modelagem também na parte de estrutura, infraestrutura. Então, aqui o analista fez um desenho, né, um rabisco que eu joguei bem interessante. Por quê? Porque ele falou, ó, aqui tem um cliente, né, então o cliente tem um computador em casa, o sistema vai a bolinha, então o sistema vai ser implantado no computador, vai ter um banco de dados local, e isso aqui você vai acessar via um servidor de aplicação. Então esse servidor de aplicação, ele vai ter um sistema rodando, ao qual eu vou tirar o banco de dados da aplicação, ou seja, não vai ter na mesma máquina, né? Vão ser dois servidores diferentes, e eu tenho um banco de dados rodando num servidor de banco de dados, sistema no servidor de aplicação, banco no servidor de banco. Então, foi feito um desenho para demonstrar a infraestrutura necessária para que o cliente possa começar a entender como que ele vai ter que resolver esse problema, né, de adquirir dois servidores, né, porque um vai estar com o banco de dados, o outro vai estar com... Ele já vai começar a ter um entendimento da comunicação do seu software, né? Então, olha só, um simples desenho criou um modelo de representação para que facilite a comunicação e que o cliente e o analista possam entender o processo. E isso serve de documentação. As três itens, ok? Por que entender, por que comunicar e por que documentar, né? Ok? Entender, comunicar, documentar. Entendeu? Facilitou a comunicação, isso gera o documento, com certeza. Bom, então vamos lá, vamos entrar agora na questão da modelagem, né? Nós vamos entrar nos níveis de modelagem que vão ser abordados nessa aula. A partir da descrição de um sistema qualquer, a gente divide esses níveis em dois modelos, tipos de modelo de análise e de projeto, né? O modelo de análise ele serve para que a gente possa arquitetar diagramas de entendimento das descrições do sistema. De posse desse modelo de análise, cria-se os modelos de projeto, para que possa ter o entendimento do que será necessário ser implementado. Então eu sempre coloco que são dois níveis, né, de entendimento. Um nível de entendimento entre equipe de negócio e equipe técnica, regra de negócio. De novo, o entendimento em nível de regra de negócio. Então, tanto a equipe, os clientes, a equipe de negócio, como a equipe técnica tem que falar a mesma língua. Então, uma demanda qualquer a ser apresentada, ela tem que ter um entendimento comum. Então, esse modelo de análise vai permitir a gente fazer esses entendimentos. E um entendimento para a equipe técnica, que aí sim é uma comunicação e por meio de modelos, onde a equipe vai conseguir implementar aquilo que foi entendido aqui num degrau acima. Então, são sempre essas divisões que nós vamos fazer, ok?